Olá, tudo bem? Eu vou começar esse vídeo de uma maneira bem diferente. Antes de me apresentar, eu vou fazer alguns questionamentos. Imaginemos que eu queira seguir por um caminho, uma estrada, uma via, que está constituída, é como é. Para seguir por esse caminho, eu preciso acreditar piamente em tudo o que me falam sobre esse caminho? Ou eu posso seguir por essa estrada criando o meu modo de caminhar por ela? O caminho não deixa de ser o caminho, mas ele pode ser um caminho sob a minha ótica. E essa ótica pode ajudar outros andarilhos a seguir por aquele caminho que é ele, que não muda, de uma forma particularizada. Eu sou Carlos Correia Santos, eu sou terapeuta multidimensional. Eu sou psicanalista, psicopedagogo, musicoterapeuta, socorrista em saúde mental e estudioso da psicoembriologia. E nesse vídeo eu quero falar sobre dogmatismo teórico como uma forma de terapeuticismo. Mas o que é o terapeuticismo? No meu entender, o terapeuticismo acontece quando os preconceitos estruturais invadem a prática terapêutica e são postos no setting sem que mesmo o terapeuta perceba. E eu penso que o dogmatismo teórico pode ser um perigoso modo de expressar o terapeuticismo. A psicanálise, por exemplo, a psicanálise nasce em Freud. Freud é o pai, Freud é a base, Freud é o pilar. Mas houve outros psicanalistas na sequência de Freud que ampliaram o caminho traçado por Freud. O caminho é aquele, mas Anna Freud, a filha dele, Melanie Klein, Winnicott, Françoise Doutor, pavimentaram, caminharam por essa estrada da psicanálise com os seus passos e deram a ela outras formas de pensamento. Eu tenho enfrentado nos cursos de formação que eu faço algumas questões que me fazem pensar sobre isso, né? Alguns professores, respeito, mas eu trago isso para que seja refletido. Alguns professores que professam uma crença numa teoria, num caminho teórico, e parecem não permitir que o aluno, em formação, constitua o seu caminhar. É aquilo, não pode ser de outra forma, e é um abuso você, aluno, contestar um caminho já pavimentado. Foi graças à contestação de cada um desses nomes que eu citei sobre caminhos pavimentados que o caminho da psicanálise, por exemplo, ganhou desdobramentos sem deixar de ser um caminho, ganhou, foi encorpado, né, ganhou direções múltiplas que apontam para a mesma reta neste mesmo caminho. O terapeuticismo é um grande problema quando você se deixa contaminar por uma feição estrutural de preconceito e se fecha a outras formas de ver um caminho. E o dogmatismo teórico faz isso. Como se a verdade tivesse um dono e somente essa verdade se impõe. Eu convido os colegas terapeutas a olharem para isso. Esse radicalismo teórico é isso e ponto. É um grande problema quando o mundo evolui. O mundo evoluiu. O mundo de hoje não é mais o mundo do tempo de Freud, do tempo de Anna Freud, do tempo de Melanie Klein, do tempo de Françoise Doutor, de Winnicott, de Lacan, que parece até muito mais próximo. Não é mais o mesmo mundo. Os entendimentos sobre o humano ser, sobre o ego, sobre o superego, sobre o id, eles ganharam outras feições. Questões que não eram sequer debatidas na época desses teóricos maravilhosos e basilares, hoje são debatidas. E o entendimento que teorias são eivadas de preconceitos precisa ser depurado, é preciso pegar isso e entender isso. Os grandes conceitos teóricos, eu já disse isso em outro vídeo, eu vou repetir. Os grandes conceitos teóricos, por mais basilares que sejam, por mais precípios que sejam, eles foram criados por um segmento específico
de seres humanos, por uma branquitude, por uma masculinidade, por pessoas de um determinado hemisfério do planeta. E o planeta é plural, né? O planeta é muito maior do que somente um hemisfério, né? E para além do masculino ser, existe toda uma outra refração de gêneros, né? De identidades que precisam ser respeitadas, e de pensares e de psiquismos. Então o caminho, ele está pavimentado, mas ele ganha novas formas de trânsito. E não admitir isso é ser terapeuticista. Levar isso para o set, para pessoas, para pacientes que carecem que o terapeuta tenha uma amplitude de tratativa humana, é uma exigência, né? Ampliar o pensamento terapêutico é uma exigência, sem sair do caminho. Não é sobre mudar o caminho, é sobre, talvez, inclusive, repavimentar o caminho. Asfaltos deterioram, e tá tudo bem. E a gente repavimenta o caminho, e o caminho segue sendo o caminho. Dogmatismo teórico e terapeuticismo, uma questão que a gente precisa enfrentar, olhar e reelaborar. Ninguém é dono da verdade. Nem a verdade é dona de si mesma. Pensar sobre isso é um ato de respeito e amor social. Até o próximo vídeo.